Oi, meus amores, estamos aqui de volta essa semana com o nosso trabalho de toda semana, né? Que a gente está sempre juntinho fazendo as nossas coisas. Essa semana eu resolvi misturar para vocês conectar a artes com a redação, ou seja, a matéria, uma coisa mais artística com redação, porque aí a gente consegue sair um pouco do que é os conceitos todos só de redação, aprender um pouco do que se fala por aí, do mundo externo e de conhecimentos gerais. Vocês viajam um pouco nas artes e depois a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês o que que isso tem a ver com o que a gente está dando, né, com o nosso conteúdo vigente. Vamos seguir aqui para vocês entenderem, eu começar a tentar explicar para vocês. Vamos lá, você sabe quem é essa pessoa aí da foto? É muito possível que você não saiba, tá? Mas se você sabe, tá? É sobre ele que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Acertou quem disse? Pablo Picasso. Ele é pintor, dramaturgo, escritor, poeta, já fez tudo no campo das artes e é bem maravilhoso. Tudo que ele fez foi muito proveitoso, tá? Então a gente vai tentar fazer essa mistura entre artes e redação junto com o conteúdo que estamos dando por agora, ok? Vamos começar, vamos saber um pouquinho do que das obras e da vida do Pablo Picasso. A gente vai entender um pouquinho melhor hoje. Vamos lá. Vamos lá, conhecendo melhor vida, né? Vamos saber o que aconteceu na vida. Eu duvido que você saiba. De repente, um ou outro aí saiba, mas é muito interessante. Então, vamos tentar saber. A vida de Pablo Picasso, de 1881 a 1973, ou seja, ele morreu em 1973, o maior pintor do século XX, é repleta de mitos, histórias dramáticas e pitadas de causos fantásticos. Ele era meio sensacionalista, tá, gente? Então a vida pessoal dele era muito complicada, como qualquer reles mortal que exista na face da Terra. O próprio Picasso tratou de romancear sua vida, recontando com menos verdade e mais exagero certos episódios da sua infância, juventude e vida adulta. Ou seja, ele fez isso quando ele tentou retratar a vida dele no teatro. Ele tentou resgatar os acontecimentos para tentar mostrar para as pessoas o que foi um pouquinho da vida dele. Ele não queria ser endeusado, tá? Apesar das pessoas acharem que ele era muito maravilhoso, ele sabia que a vida dele era muito comum. O mito do artista também se mescla com problemas prosaicos, envolvendo mulheres, filhos, amigos e familiares. Não há nenhum deus em Picasso, apenas um homem cheio de paixões e temores. O pai de Picasso, José, também era pintor, mas nunca teve o talento que seu filho mostraria tão precocemente. Foi ele quem iniciou Pablo na arte e foi também seu primeiro professor, mas logo o aluno superou o mestre. Quer dizer, ele foi tudo que o pai dele nunca conseguiu ser. Picasso quase morreu em 1899, quando viajou com seu amigo Emmanuel Palares para El Mestral, em Valência. Ao subirem um morro por uma trilha onde pretendiam passar alguns dias pintando, Picasso quase caiu de um penhasco, mas foi segurado na última hora pelo amigo. Às vésperas da Segunda Guerra, Picasso sofreu um acidente de carro em Cannes e fraturou suas vértebras. O pintor sentiria dores por um bom tempo. Então, quer dizer, ele teve uma vida aí de 7 vidas, né? Basicamente. Porque ele quase morreu para subir um morro para tentar pintar lá em cima. E depois ele quase morreu também no acidente de carro em Cannes, ali nas vésperas, nos períodos da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Por um bom tempo,
Picasso teve nada menos que 4 mulheres ao mesmo tempo, tá, gente? Ele foi casado com 4 mulheres que se relacionavam ao mesmo tempo. Ele era realmente muito complicado na sua vida pessoal. Em 1951, Picasso recebeu em seu ateliê ninguém menos do que Charlie Chaplin. Nessa noite, eles fizeram um jantar e tentaram comemorar. E vocês sabem, quem já viu a obra de Charlie Chaplin? Depois eu posso tentar trazer um pouquinho, porque é ótimo. Também, na verdade, a gente ia trabalhar um pouquinho com Charlie Chaplin esse ano, mas como os nossos planos modificaram um pouquinho, né? Mas eu posso trazer um pouquinho de outros artistas para vocês irem conhecendo e a gente fazendo essa mistura com redação, que eu acho ótimo, né? A gente não fica só preso ao conteúdo. Então, quando Charlie Chaplin foi conhecer o Picasso no seu ateliê, eles fizeram um jantar e o Picasso pediu para ele fazer aquela dancinha dos tempos modernos, aquela dancinha que ele faz com os pezinhos de palhaço, e ele fez exclusivamente para o Picasso naquela noite. De tão importante que o Picasso era, né? A relação com seus filhos e netos era muito conturbada. Durante sua vida, Picasso teve relações frias com alguns deles e relações mais próximas com outros, mas sua única filha legítima, dona de sua total atenção, era a arte. Ele também teve um filho adotado, enfim, era muito complicada essa coisa toda familiar dele, essas questões familiares dele eram realmente complicadas. Picasso foi o único artista a receber uma mostra no Museu do Louvre, em Paris, e a entrar para o acervo do Louvre ainda em vida. Então, quando o quadro dele foi parar lá no Louvre, ele ainda estava em vida, tá ok? Agora vamos ver uma outra parte, já que você já conhece um pouquinho da vida dele, do que foi a pessoa Picasso. Agora vamos ver a parte artística. Gente, fazendo essa pesquisa, eu já conheci um pouquinho e eu confesso que, particularmente, a professora de vocês não é muito amante das artes. Mas olha, fazer essa pesquisa sobre Picasso para passar para vocês foi ótimo, porque eu achei os quadros dele particularmente coisas lindas, assim, as cores muito vivas, muito expressivas. Vocês vão ver, tá? Se você que não é ligado a artes como eu, se dá essa oportunidade de você conhecer um pouquinho, tá? A gente vai arrastar aí, que a maioria dos quadros dele tem títulos em francês, então a gente vai arrastar aí o francês. Eu vou tentar ver aqui no Google Tradutor como é que fica, mas a gente vai ver agora as 10 obras mais famosas de Picasso. Gente, pedi reforço aqui para ficar com a pronúncia correta, que uma coisa que eu não sei é francês. Mas basicamente a tradução desse quadro aí é As Damas de Avignon. E aí ficaria assim, Les Demoiselles d'Avignon. ok? São aí essas damas, esse quadro é a primeira obra mais famosa dele. Vamos seguir. Vamos lá, gente. Essa aí é a segunda obra. Se eu fosse ler Nu a plateau des sculpteurs. Mas na verdade é assim, Nu au plateau de sculpteur. ok? Que quer dizer nu para a bandeja do escultor. E aí você vê, tem muitos retratos nas obras dele, tem muitas coisas de nudez, assim, ó. Ele gosta de retratar o corpo humano nu, né? E muitas cores, muita expressividade. E é sempre assim, né? Eu pude reparar que a maioria dos quadros dele são assim, pinceladas negras, como se fosse o desenho, e por dentro as pinceladas coloridas, né? Tá? Vamos seguir. Vamos ver o próximo. O próximo é esse aí, ó, segue bem a clássica de Picasso, né? As pinceladas negras para fazer essa borda do desenho, né? E as pinceladas coloridas bem no meio. E aí a gente tem esse nome que é em inglês, Asleep, quer dizer Adormecida de 1932. Olha lá, já era bem bonito, né? Eu achei bem bonito esse quadro. Vamos ver o próximo. O próximo que também é de 1932
E é o Le rêve. Le Rêve, ok? Não dá pra eu tentar já misturar artes e redação, já é ok, né? Eu ainda quero misturar francês, também não dá. E quer dizer o sonho. E ele também segue as mesmas características. Olha as cores, gente. Um quadro desse é uma fortuna enorme que vocês não têm noção. Se você procurar lá no Mercado Livre, tem réplicas, né? A réplica às vezes é cara. Imagina o quadro original, né? Se um dia você encontrar um quadro desse na rua, você já tá milionário, tá, amor? É só comemorar. Vamos seguir. Como eu já tinha falado para vocês da nudez, esse é um quadro de 1902. Você vê que é um quadro mais antigo e também um pouco mais precário, né? Você vê até algumas formas mais quadradas, né? Poucas cores, mas ainda assim ele já faz os contornos em negro, como é uma marca registrada dele, né? E esse nome aí também está em inglês, Blue Nude, que quer dizer, né, o nu azul. E esse aí é o mais simplesinho, mas também muito famoso. A obra dele, quanto mais antiga, mais famosa e mais valiosa. Tá lá? Dora Marocha. De 1941, Dora Marrochá, que quer dizer Dora Mar com o gato. Com o gato, né? O gato, dá pra ver um gato aqui, ó, em cima do ombro. Gente, de verdade, olha que lindo, olha essas cores. E aí, em 1941, você pode ver que ele achou um pouco mais da personalidade dele, né? Uma coisa que os pintores e os críticos de pintura, quem tá muito a par dessa coisa toda, conhece o quadro do Picasso só de olhar. Aquela coisa assim, pelas cores e pelas proporções, né? Pelas essas coisas em forma de losango, enfim, eu não sou crítica, mas estudando, é assim, consegue se compreender o quadro dele e adivinhar. Só de olhar a obra dele você já consegue adivinhar. Vamos para a próxima. Tamo lá, de 1903. Olha que expressivo. E o nome é, Le vieux guitariste aveugle. que quer dizer o velho guitarrista cego. E aí vocês já podem ver, né? Pelo próprio nome da obra, você consegue compreender. Que eu achei bem bonita essa, por mais que não seja tão colorida. Vamos para a próxima. E aí a gente tem um próximo. Olha que lindo, gente. De verdade. Isso é arte, né? Não é esses quadrinhos que a gente tem em casa, que eu tenho aqui na minha casa, cheio de flor. Isso é arte. Então vamos ver o nome aqui. Portrait de Marie-Thérèse Walter. Ok? De 1937. Olha as cores, olha que bonito. Olha a expressão dessa boneca no quadro. O que quer dizer esse nome? Retrato de Marie-Thérèse Walter. É um retrato, ok? Vamos pro próximo. Tá aí, de 1932. Se eu pudesse escolher, escolha um quadro de Picasso. Eu escolheria esse. Porque olha que bonito, gente. É bonito só de olhar. E aí você vai entender melhor se você escutar o nome. Vamos lá. Jeune fille devant un miroir. Ok, que quer dizer garota na frente de um espelho. E aí você começa a perceber, né? Agora que falou o nome que você consegue visualizar um pouquinho melhor. Você vê que ele retrata pessoas, né? Não paisagens, mas pessoas. Vamos para a próxima. Próximo quadro de 1921, você vê que as formas de 1921 são um pouquinho mais simplórias, né? E esse quadro aí, a gente não vê aquela característica forte dele fazer aquelas pinceladas pretas que fazem o contorno do desenho, né? A gente não vê isso. Nome do quadro, Musicien au masque. que quer dizer músicos mascarados. Gente, vocês estão. Eu tô me divertindo fazendo. Eu tô adorando ver essas obras todas. É muito divertido fazer isso e mostrar isso pra vocês. Vamos pra próxima.
A próxima, na verdade, é a que a gente realmente vai trabalhar. Isso tudo, agora você já está sabendo um pouquinho mais, conhecimentos gerais. Você sabe quem é Picasso, sabe um pouquinho da vida dele, sabe um pouquinho das obras dele. Agora você vai saber como isso está relacionado à produção de texto. Aí você deve estar se perguntando, mas o que cargas d'água isso tem a ver com as produções que a gente faz nas nossas aulas? Os detalhes. Quando você faz um texto descritivo, você precisa dos detalhes. A gente viu isso na nossa aula de conteúdo. O olhar minucioso do pintor tem que servir de exemplo para você produzir o seu texto com descrição. Então, para você pensar na descrição, você tem que pensar nesses detalhes todos que um pintor pensou para produzir o quadro dele, ok? Com certeza não foi de uma maneira bem genérica, foi bem detalhada, bem minuciosa. Agora vamos focar em uma obra especial para fazermos o nosso trabalho. Que é essa aí, olha, que bonita. O nome dessa obra já está abrasileirado, é Os Banhistas. É uma obra de 1918, bem mais simplória, dá para você ver uma, enfim, isso aí é justamente o nosso trabalho, entendeu? Então, eu vou deixar essa obra aí um pouquinho. Vou mirar, vocês têm que mirar bastante nessa obra, para quando vocês abrirem lá a nossa tarefa, ela vai estar toda relacionada a essa obra de Picasso, Os Banhistas, ok? Então, tira um print dessa tela, você vai precisar. E tem na internet também, tá, gente? Essas obras todas, como essa obra aí em especial que a gente vai utilizar no nosso trabalho. Então, é usando essa pintura que vamos exercitar a nossa produção. A tarefa já está lá na abazinha de tarefa para vocês. E espero que essa aula tenha sido um pouquinho mais divertida. Para mim foi ótimo partilhar e dividir e aprender com vocês, porque muitas coisas eu não sabia. Então eu tive que realmente pesquisar para poder falar aqui para vocês. Eu me diverti muito fazendo essa mistura entre artes e redação. Espero que a gente continue fazendo mais isso. Nas nossas aulas vocês me contam se vocês gostaram, acharam diferente e acharam proveitoso para a vida de vocês. Vejo vocês na próxima aula. Façam a tarefa. Um beijo.